Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h35. Bom dia para você. No ar o nosso Jornal Verde Vale, hoje dia 25 de janeiro de 2023. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia também para todos os ouvintes que a partir de agora passam a acompanhar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Vamos então aos principais destaques desta edição de quarta-feira. Petrobras aumenta preço da gasolina para as distribuidoras. Ao menos 10 estados e o Distrito Federal pagam acima do novo piso nacional dos professores. 40 deputados fecham um acordo para a eleição de Bruno Peixoto para a presidência da Assembleia. Imposto de renda. Receita libera consulta de lote residual. Há 8 dias da eleição, deputados intensificam negociação por cargos na direção da Câmara. Distribuidoras terão que oferecer Pix como opção de pagamento da conta de luz, decide a ANEEL. STF autoriza retomada da extração de amianto para exportação em Minasul. Os detalhes destas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36, 6h36 agora. A Petrobras anunciou nesta terça-feira que irá aumentar o preço da gasolina para as distribuidoras a partir do dia 25 de janeiro. Os demais combustíveis não tiveram os preços alterados. Trata-se de um aumento de R$3,08 para R$3,31 por litro. O acréscimo nominal é de 23 centavos por litro, o que representa uma alta de 7,46%. O último reajuste dos preços da gasolina havia sido realizado em dezembro, com redução de 6,1%. No patamar anterior, os preços da gasolina brasileira eram negociados abaixo dos preços de mercado internacional. Ao menos 10 estados e o Distrito Federal estão pagando acima do novo piso nacional dos professores da educação básica definido pelo Ministério da Educação, o valor de R$4.420 para uma jornada de 40 horas semanais ou proporcional. Isso segundo o levantamento feito com base em informações dos estados e prefeituras. Entre as capitais brasileiras, pelo menos 9 remuneram acima do mínimo estabelecido pelo governo federal. O valor do piso sofreu um reajuste de quase 15% em relação ao ano passado, que era de R$3.845,63. Embora definido pelo governo federal, o pagamento é feito pelas prefeituras e governos estaduais, que precisam decidir localmente se vão aderir ao piso. 6h38. A Justiça Federal aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal sobre a tragédia de Brumadinho. A decisão torna réus a Vale, a Tuvisud e mais 16 pessoas físicas pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. Vamos conferir os detalhes dessa matéria de Márcia Bueno. Dia de prescreverem os crimes ambientais, quase 4 anos após o rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão em Brumadinho, a Justiça Federal em Belo Horizonte acatou denúncia do Ministério Público Federal contra a Vale, a Tuvisud e um total de 16 executivos das duas empresas. Além da responsabilização de pessoas jurídicas e físicas pelos crimes de poluição e contra a flora e a fauna, a denúncia também atribui ao ex-presidente da Vale, diretores, gerentes, coordenadores, engenheiros e outros especialistas de ambas as empresas o crime de homicídio qualificado pelas 270 vidas perdidas em função da avalanche de lama que marcou o dia 25 de janeiro de 2019. Josiane Melo, uma das diretoras da Avabrum, Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, afirma que a expectativa agora
é que o julgamento seja célere. Nós queremos que a justiça seja feita de forma célere, ágil e que Brumadinho vire um exemplo de punição e justiça, né? Para que Brumadinho seja um alerta para todas as cidades minerárias, né? Que haja alterações nas leis minerárias, que haja uma justa fiscalização, para que realmente a vida seja colocada em primeiro lugar. Nós vamos seguir acompanhando e a gente sabe que tudo isso foi uma manobra dos réus e das empresas para protelar todo esse processo criminal. A denúncia original contra as empresas e os executivos delas foi feita pelo Ministério Público de Minas Gerais em 2020. Mas após sucessivos recursos por parte da defesa dos acusados, sob a justificativa de que o caso era de competência federal, o andamento na Justiça ficou suspenso até o último mês, quando os ministros do STF definiram sobre o assunto. O procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais, Jarbas Soares, afirmou que o órgão ainda pleiteia o retorno do caso para o julgamento no Estado. A denúncia não contém os crimes federais que fizeram com que o processo, a investigação, fosse para a Justiça Federal. Nós temos que respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que são as instâncias máximas do Brasil. Mas nós não concordamos, estamos fazendo um pedido ao ministro Fachin para que esse processo seja julgado pelo plenário ainda e também aguardamos a publicação do acordo para opormos embargos de declaração que nos servirá de plataforma para requerer por outra via também o julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Os fatos são muito graves, a justiça precisa ter respostas mais rápidas e esperamos que ao final seja decidido o justo. Procurada pela imprensa, a Tuvisud preferiu não comentar o recebimento da denúncia pela Justiça Federal. Já a Vale informou que lamenta a perda de vidas e segue comprometida com a reparação dos danos. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Márcia Bueno. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 6h42, 6h42, o senador eleito Wilder Moraes, do PL, assumiu o comando do Partido Liberal em Goiás. Ele substitui o deputado federal Major Vitor Hugo, que foi candidato a governador de Goiás na eleição de 2022. A decisão foi divulgada na segunda-feira, dia 23. Além de Wilder, os deputados eleitos Gustavo Gayer, professor Alcides, Magda Mofato e Daniel Agrobon compõem a nova executiva do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro em Goiás. A deputada federal reeleita Magda Mofato tentou retomar as rédeas do partido no estado, no entanto, a direção nacional acabou escolhendo Wilder, que obteve 799.022 votos para o Senado, também graças à articulação junto ao presidente Valdemar Costa Neto. 40 deputados fecharam apoio à eleição de Bruno Peixoto para a presidência da Assembleia Legislativa de Goiás. A Casa Legislativa possui 41 deputados. Um jantar realizado na noite da última segunda-feira selou a eleição de Bruno. O deputado Lincoln TJ, que concorria à presidência, foi o último a dar apoio à candidatura de Bruno Peixoto. Durante o jantar, os deputados assinaram um documento para registro da chapa. As assinaturas foram colhidas pelo deputado Virmontes Cruvinel. Apenas 2 deputados, Pastor Quirino do Republicanos e Lucas Calil, não assinaram o documento por não estar em Goiânia. O MDB ficará com a primeira vice-presidência e a segunda vice-corregedoria. Os 2 deputados cotados para os cargos são Charles Bento e Lucas do Vale, respectivamente. Agora 6h44, governo de Goiás promove práticas de medicina integrativa. Quem explica o que é essa medicina integrativa é a repórter Usana Alves. O Dia Internacional da Medicina Integrativa, prática que traz abordagens terapêuticas interdisciplinares, é comemorado em 23 de janeiro. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, disponibiliza essas terapias no Centro Estadual de Referência em Medicina Integrativa e Complementar, o CREMIC. Ao longo de 2022, foram realizados no local mais de 40 mil procedimentos, que incluem a
acupuntura, auriculoterapia, fitoterapia e terapia de florais, dentre outros. O plano da Secretaria da Saúde é ampliar o acesso às práticas em unidades hospitalares e policlínicas de Goiás. No CREMIC são oferecidas mais de 10 práticas integrativas e complementares, como terapia comunitária integrativa, terapia de florais, acupuntura, reiki, meditação, cromoterapia, dentre muitas outras. A unidade possui laboratório de manipulação para a produção de medicamentos homeopáticos, fitoterápicos e florais de Bach. O acesso ao CREMIC é de abrangência estadual, alcançando os 246 municípios goianos, para usuários de todas as idades, com agendamentos realizados pela Central de Regulação Estadual. Para ter acesso aos tratamentos oferecidos pelo CREMIC, o usuário deve procurar uma unidade básica de saúde, posto de saúde CAIS ou CIAMES de seu município de residência, passar por uma consulta e solicitar encaminhamento para consulta médica em especialidade de clínica médica, com subespecialidade em práticas integrativas e complementares. De Goiânia, Osana Alves para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46, 6h46, vamos então falar de esportes futebol. A Supercopa do Brasil, a ser disputada entre Palmeiras e Flamengo neste sábado em Brasília, terá uma novidade no VAR. Quando houver sobreposição, ainda que mínima, da linha do último atacante e do penúltimo defensor, o lance será considerado legal. Wesley, na teoria isso beneficia os atacantes e tende a reduzir o número de lances anulados por impedimento. Também na Supercopa do Brasil, os lances analisados pelo VAR serão exibidos em tempo real nos 2 telões do estádio. A tendência é de que as 2 novidades testadas da Supercopa do Brasil sejam utilizadas ao longo do ano no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 6h47. A terça-feira chegou ao final com os preços futuros do milho contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 86,90 e R$ 89,83. O vencimento março 23 foi cotado a R$ 89,83, com queda de 0,30%. Já o maio 23 valeu R$ 89,49 a saca, uma perda de 0,01%. O julho 23 foi negociado a R$ 87,00 a saca, desvalorização de 0,37%. E finalmente o setembro 23, que teve o valor de R$ 86,90 a saca, com uma baixa de 0,34%. Para o analista de mercado Vlamir Plan, da Lise, o mercado nacional segue sendo pressionado pela questão cambial, mas está estável nos balcões regionais. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho ficou praticamente inalterado nesse segundo dia da semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas, encontrou desvalorização apenas em Panabi, no Rio Grande do Sul, e valorização somente em Eldorado, no Mato Grosso do Sul. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, hoje é aniversário de São Paulo e eu começo dando um susto no meu amigo paulistano, cujo prédio já foi invadido várias vezes pelo MTST. O coordenador ativista do MTST em São Paulo vai comandar a Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos. Já está resolvido pelo tamanho do nome, né? Já resolve a situação. Está vinculado ao Ministério das Cidades. É Guilherme Simões, o nome dele, mora em São Paulo. O ministro das Cidades é o filho de Jader Barbalho, é o Jader Filho. Bom, uma outra novidade é que fizeram um barulho imenso, né? Para culpar o governo da morte do inglês Don Phillips e do Bruno Pereira, que é uma espécie de sertanista e tal. E agora a Polícia Federal concluiu o inquérito. O mandante é um traficante muito bem chamado de Colômbia, né? Que dominava a pesca também naquela área. E agora?
como é que ficam as acusações vazias da mídia brasileira. Será que as pessoas atingidas vão lembrar de contratar um belo advogado e entrar na justiça e pegar uma bela indenização? Porque agora mesmo um juiz federal condenou Maduro, juiz federal dos Estados Unidos, condenou Maduro, as Farc, um cartel de droga, o presidente do Supremo da Venezuela, o ministro da Defesa da Venezuela, o procurador-geral da Venezuela. Porque prenderam esse advogado, ele ficou 878 dias na prisão. Aí ele pegou a lei antiterror dos Estados Unidos e fez a queixa e deu certo. O juiz condenou toda essa gente, inclusive Maduro, a indenizar o advogado, a mulher do advogado e os 2 filhos do advogado pelo que passaram, danos morais, porque passaram durante 878 dias em que ele esteve preso. O total das indenizações equivale, aqui no Brasil, a 800 milhões de reais. Aí vocês perguntarão, mas como é que vão cobrar? Eles vão procurar agora, no território americano, depósitos dessa gente, nos bancos, bens patrimoniais dessa gente, fica tudo confiscado para pagar a indenização. Ontem foram exonerados 11 coordenadores distritais sanitários de áreas indígenas. Pode ser que eles ficaram lá sem atender ninguém, né? Mas e se eles tentaram chegar nas aldeias e não conseguiram? Porque eles estão alegando o CESAI, por exemplo, que é a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, alega que nem sempre consegue chegar, descobrir uma aldeia Yanomami. Não consegue chegar. E quando chega, e a notícia vai rápido, atravessa a fronteira rapidamente para a Venezuela. E aí, quando se fica sabendo que está havendo auxílio médico, né, ou auxílio de alimentos, do lado brasileiro, olha, é a operação acolhida ali na área Yanomami. O pessoal da Venezuela vem para o sul para entrar no território brasileiro. Afinal, há 2 territórios Yanomami ali, né? A soma dos territórios é igual à soma do estado de Pernambuco com o estado de Santa Catarina, onde vivem 15 milhões de brasileiros. Lá vivem 35 mil índios e estão numa situação de desnutrição que eu não consigo entender, né? Só para lembrar, então também, né, a mesma coisa que aconteceu lá com esse Dom Phillips está acontecendo agora. Parece que tudo aconteceu nos últimos 4 anos. Aconteceu sim nos últimos 4 anos. E nos penúltimos, e nos antepenúltimos, e nos outros, e nos outros, e nos outros. Quer ver uma coisa? Vocês lembram, tem memória, para a CPI dos Yanomami? Quando foi? 2007. Quem era governo? Lula, iniciando o seu 2º mandato. A mesma situação, morrendo criança, subnutrição. Passaram-se aqueles 4 anos, os 4 anos de Dilma, os outros 4 anos de Dilma e Temer, os 4 anos de Bolsonaro, e a situação está aí. Então, nós não soubemos resolver uma situação num território imenso, igual a Santa Catarina em Pernambuco, que tem uma população ínfima de 35 mil pessoas. Como é que não consegue resolver? 35 mil pessoas dos 2 lados da fronteira. Então, são essas coisas que dão uma dificuldade enorme de entender que aconteça aqui no nosso país. Será que é falta de neurônio para a gente resolver essas coisas tão óbvias e evidentes? De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h03, 7h03, estamos de volta com mais um bloco aqui do Jornal Verde Vale. A Receita Federal liberou, aliás, ontem, a partir das 10 da manhã, a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda de pessoa física referente ao mês de janeiro de 2023. O crédito bancário é de 136 milhões, mil contribuintes, e será feito em 31 de janeiro, e a soma equivale a 368 milhões de reais. Os lotes residuais são referentes a contribuintes que caíram na malha fina, mas que regularizaram as pendências posteriormente. Foram contemplados 103.955 contribuintes não prioritários. Outros 199,2 milhões de reais serão destinados a contribuintes que têm prioridade legal. Agora 7h04. Há 8 dias da eleição da nova mesa diretora da Câmara, deputados intensificaram as negociações em torno da divisão de cargos e das
presidências das comissões. Embora a definição sobre o comando dos colegiados não esteja em disputa, os acordos também são costurados neste momento. Na eleição marcada para o dia 1º de fevereiro, 11 funções da mesa diretora estão em disputa, todos com mandato de 2 anos. A principal cadeira da Câmara é de presidente da Casa e está entre as mais disputadas pelos parlamentares. O atual presidente Arthur Lira concorre à reeleição e é o favorito na disputa, já que terá apoio da maioria dos partidos e deve reunir votos de diferentes correntes políticas, como a do PT, a do presidente Lula e a do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. E você já fez aposta em loterias? Com que frequência você arrisca a fazer uma fezinha? Dados divulgados pela Caixa, banco que administra as loterias no país, mostram que os brasileiros apostaram mais sim em 2022, isso com relação em 2021. Vamos saber dessa apuração com a repórter Milena Abreu. Você faz apostas em loterias? Com que frequência arrisca uma fezinha? Dados divulgados pela Caixa, banco que administra as loterias no país, mostram que os brasileiros estão apostando mais. O número de apostas cresceu em 2022 em relação a 2021. A arrecadação com loterias no ano passado somou 23 bilhões e 200 milhões de reais. O montante é o maior valor da história e é quase 26% maior em relação ao arrecadado em 2021, quando os valores chegaram a 18 bilhões e meio. A Mega Sena é a modalidade que responde pela maior arrecadação. 47% do total arrecadado com loteria no ano passado foram por meio de apostas na Mega Sena. Loto Fácil e Quina aparecem na sequência. No Brasil, parte do dinheiro arrecadado com as apostas é destinada à premiação dos vencedores e parte repassada a fundos do governo. Ao todo, foram 8 bilhões de reais em prêmios a apostadores em 2022 e 10 bilhões e 900 milhões de reais repassados a áreas prioritárias do governo federal, para investimentos em segurança pública, saúde, educação, esporte e cultura, por exemplo. Em relação a 2021, o aumento do valor dos repasses, tanto das premiações como dos repasses sociais, foi de pouco menos de 25%. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h07, 7:07. Um berçário onde 3 bebês de 2 anos sofreram queimaduras de 2º e 3º graus após passarem desinfetante veterinário pelo corpo foi interditado pela Vigilância Sanitária na última segunda-feira em Rio Verde, no sudoeste goiano. Em nota, a prefeitura da cidade afirmou que o berçário funcionava de forma clandestina, visto que ficava em uma residência sem alvará de funcionamento. E por isso, Rosemary Tavares, que cuidava de cerca de 10 crianças, foi proibida de continuar exercendo o trabalho no local. Anteriormente, a investigada havia afirmado que atuava de forma ilegal, sem alvará, mas por cuidar de poucas crianças. Ela também havia dito que desconhecia a origem do produto veterinário e que estava prestando apoio às famílias. As crianças que eram cuidadas por ela foram encaminhadas para creches municipais da prefeitura. E um homem de 27 anos, suspeito de vender viagens falsas para moradores de Goianésia, foi preso na última quinta-feira em Viana, no Espírito Santo. A Polícia Civil informou que, até o momento, Iago Lima Santos é investigado por crimes cometidos contra 13 vítimas que procuraram a delegada para registrar os golpes. O prejuízo apurado ultrapassa R$60 mil. Segundo a delegada Alana Duarte, responsável pela investigação, os golpes aconteceram em novembro do ano passado e ele utilizou o mesmo modus operandi aí para ludibriar todas as vítimas. Durante a compra dos pacotes, Iago prestava assistência e enviava mensagens com fotos dos supostos hotéis reservados e dos bilhetes aéreos. Como os pacotes eram bons, uma das vítimas indicou o suspeito para outros conhecidos. 7h09 agora. E olha, o governo do estado e entidades estão discutindo um projeto para a implantação de mais cursos profissionalizantes para presos que vão receber a liberdade. Vamos conferir os detalhes deste projeto
com a Osana Alves. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, a DGAP, e o Ministério Público do Trabalho discutem um novo plano de profissionalização voltado aos egressos do sistema prisional em Goiás. A ideia é criar nas unidades prisionais espaços específicos para a realização de cursos profissionalizantes aos custodiados que estão próximos de deixar o regime fechado. O objetivo é fazer com que essas pessoas tenham plenas condições de ingressarem no mercado de trabalho de maneira formal. Além da DGAP e do Ministério Público do Trabalho, um convênio sobre o assunto envolverá também o Tribunal de Justiça de Goiás, o Ministério Público e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, além de entidades do Sistema S, SESC, SENAI e SENAR, dentre outros. Atualmente, a DGAP já oferta cursos profissionalizantes aos apenados em todo o estado. A maior parte das capacitações é ofertada pelo Pronatec do Governo Federal por meio da Secretaria de Estado da Educação. Também existem cursos em parcerias com prefeituras e empresas da iniciativa privada. Em 2022, foram assistidos 2.716 presos. Os atendimentos abrangeram encaminhamento para a confecção de documentos, cursos profissionalizantes e bolsas de estudo em cursos superiores. De Goiânia, Osana Alves para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h11, 7h11. O Corinthians levou um susto logo de cara no Neoquímica Arena, mas venceu o Guarani de virada por 2-1 na noite de ontem, na abertura da 4ª rodada do Campeonato Paulista, e assumiu a liderança do Grupo C no torneio. O Bugre abriu o placar com o Bruninho antes do primeiro minuto. O Timão sentiu dificuldades, mas buscou a virada com belos gols de Roger Guedes no fim do primeiro tempo e Fábio Santos já no segundo tempo. O resultado dá moral ao Timão antes do primeiro clássico da equipe na temporada contra o São Paulo no próximo domingo no Morumbi. A vitória leva o Corinthians aos 7 pontos, agora na liderança do Grupo C, acima do São Bento com 5. Já o Guarani continua em segundo lugar do Grupo B com 4 pontos abaixo do São Paulo. 7h12, o jornal La Vanguardia revelou que uma testemunha corroborou com o depoimento de uma jovem de 23 anos que diz ter sido agredida e violentada sexualmente por Daniel Alves. Vamos saber dessa história com a repórter Reni Almeida. Jornais espanhóis publicaram nesta terça-feira depoimentos de testemunhas envolvidas no caso em que Daniel Alves é investigado por agressão sexual. Segundo a publicação La Vanguardia, uma das amigas da jovem de 23 anos que acusa o jogador afirmou que também teve as partes íntimas apalpadas pelo brasileiro durante a festa, mas conseguiu fugir. Daniel Alves está preso provisoriamente na Espanha e sem direito à fiança. Nos depoimentos à justiça, o brasileiro tem versões contraditórias, em que primeiro disse que não conhecia a denunciante e depois que teve relação sexual, mas de forma consentida. Para o advogado criminalista Cássio Miranda, isso indica algumas possibilidades. Uma possível soberba do acusado, no sentido de não compreender a dimensão daquele ato, especialmente a compreensão das acusações que lhe eram feitas, o que levou ele a comparecer ao ato sem a presença de um advogado, sem o acompanhamento de um advogado e, consequentemente, o levou à apresentação de diversas versões conflitantes e contraditórias, especialmente a partir do momento que foi constituída uma defesa e a linha defensiva e os argumentos do Daniel Alves mudaram também. O advogado acredita que o jogador deve ficar preso até o julgamento ser realizado, pois há risco de fuga e, caso ele venha para o Brasil, a legislação brasileira impede a extradição de um nativo. Miranda também explica que a criação de um subtipo do crime de estupro na lei espanhola, em setembro do ano passado, facilitou a configuração deste crime. A título de exemplo, no Brasil, nós consideramos estupro qualquer ato libidinoso, mesmo que diverso da conjunção carnal,
independentemente da sua gravidade. Ou seja, um beijo forçado, por exemplo, na legislação brasileira, pode configurar o crime de estupro. E dada a gravidade das penas e a gravidade das circunstâncias, existem juízes que não aceitam essa situação. Na Espanha, aconteciam as mesmas circunstâncias e, a fim de evitar-se absolvições neste contexto, foi criado o crime em comento. Nesta terça-feira, Daniel Alves contratou um novo advogado, Cristóbal Martel, especialista em direito penal. O profissional já atuou em outros casos de grande repercussão, como a disputa envolvendo Barcelona e Neymar. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Renê Almeida. Jornal Verde Vale, agronegócios. Agora 7h15, 7h15. A partir do alerta de saúde emitido em dezembro na Argentina pelo Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar, o Senasa, para prevenir a entrada da gripe aviária no país, o número de notificações de suspeita da doença aumentaram. Até o momento, porém, as análises feitas em amostras retiradas de aves no laboratório da agência apresentaram resultados negativos. No mês passado, o Senasa recebeu denúncias e amostras de 34 casos suspeitos de gripe aviária e, até o momento, outros 9 suspeitos que foram descartados em análises laboratoriais. Esses últimos foram nas províncias Entre Rios, de aves comerciais, Catamarca, que são aves de fundo, e em Chubut, La Pampa e Mar del Plata, em aves silvestres. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h16. A plataforma Não Me Perturbe, que permite bloquear chamadas indesejadas dos serviços de telemarketing, teve um crescimento expressivo de novos cadastros em 2022. O ano passado terminou com 11 milhões de pessoas cadastradas no sistema, cerca de 1,45 milhão a mais que em 2021. Quem traz os detalhes é a Milena Abreu. A plataforma Não Me Perturbe terminou 2022 com 11 milhões de números de telefones cadastrados. Foram 1.450.000 novos números registrados apenas em 2022. Os 11 milhões de números inscritos na plataforma representam quase 4% dos 288 milhões e 600 mil números fixos e móveis registrados no país. De acordo com a Conexis Brasil Digital, entidade que representa as principais operadoras de telecomunicações do Brasil, praticamente metade dos pedidos de bloqueio está no estado de São Paulo, com 5.170.000 contatos telefônicos registrados. Faz sentido, já que São Paulo também é a unidade da federação que concentra a maior base de clientes do país. São 87 milhões de celulares e de telefones fixos só em território paulista. A plataforma Não Perturbe foi criada em julho de 2019 com o objetivo de bloquear as ligações indesejadas de telecomunicações, ou seja, evita ligações de planos de saúde, empresas de telefonia, TV e internet, por exemplo. Para pedir o bloqueio desse tipo de ligação para um número de telefone fixo ou móvel, basta acessar o site nãomeperturbe.com.br e preencher o formulário. A companhia que insiste em ligar para a pessoa que pediu para não ser incomodada pode ser multada. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24, agora 7h24, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, as distribuidoras de energia terão de oferecer o Pix como opção de pagamento das contas de luz. A decisão foi nesta terça-feira e foi tomada pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O prazo para as empresas cumprirem a decisão é de 120 dias a partir da publicação no Diário Oficial da União. O Pix é um sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central para facilitar transações financeiras. É gratuito e está disponível 24 horas por dia.
As demais formas de pagamento, como débito em conta e por código de barra, continuarão válidos. O Pix será apenas mais uma opção para quitar a conta de energia. Segundo a agência, algumas distribuidoras já aderiram à novidade, antes mesmo da regulamentação, mas outras sequer têm previsão da implementação. Por isso, a agência decidiu regulamentar o tema, estabelecendo que toda distribuidora de energia tem que oferecer o Pix como meio de pagamento da conta de luz sempre que solicitada pelo consumidor. Agora 7h25, uma renomada instituição financeira realizou pesquisa para entender o perfil dos brasileiros que desejam contratar empréstimos nos próximos meses. Identificou que 7 em cada 10 pessoas desconhecem a modalidade que oferece um bem, como garantia. Quem traz os detalhes aí é o Bruno Moreira. Taxas menores e ter prazos maiores e fôlego financeiro. Utilizar um imóvel como garantia permite ter acesso a essas condições desejadas por muita gente ao contratar um empréstimo. Mas 7 em cada 10 pessoas não conhecem a modalidade, de acordo com pesquisa da área de negócios imobiliários do Santander Brasil, que é dirigida por Sandro Gamba. Ele explica como o modelo funciona. O Home Equity, como ele é conhecido, é o crédito com garantia de imóveis, tá? Esse processo ele é feito através da avaliação do imóvel, do seu respectivo imóvel, onde pode ser liberado um crédito até 60% do imóvel. É um processo simples, um processo rápido. O mais importante e único pré-requisito é ter um imóvel desalienado que possa estar fazendo isso. Uma operação com garantia pode ser realizada em até 20 anos, com parcelas menores. O diferencial está acompanhado do cálculo de juros. Ela possibilita a oferta de crédito com as taxas mais baixas do mercado. Sandro também traz uma informação que tranquiliza quem tem receio com as condições da modalidade. Não podemos esquecer que essa linha de empréstimo é a que tem a menor inadimplência. Então, se nós avaliarmos o histórico dessa linha de crédito, é muito pelo contrário. Uma vez que você tem a parcela menor do que as outras linhas de crédito, essa inadimplência ela é muito mais baixa. Isso se torna muito positivo à oferta de valor desse produto. Taxas menores, prazos maiores e a inadimplência mais baixa comparando a qualquer outro produto de empréstimo. O Santander é líder na modalidade com o Use Casa, que tem uma carteira de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Recentemente, o mesmo produto foi lançado para pequenas e médias empresas. O Use Imóvel tem prazo para quitação de 3 a 10 anos e taxa a partir de 1,5% ao mês. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h28, 7h28. O Supremo Tribunal Federal autorizou na última segunda-feira a retomada da extração de amianto em Minaçu, no norte goiano. A disputa judicial sobre o tema se arrasta em diversas esferas há 5 anos. Em uma nota divulgada aos investidores, a Eternit, responsável pela SAMA, empresa que faz a exploração do minério na cidade, disse que tomou conhecimento da decisão e com isso segue com as suas operações amparada na lei estadual. A exploração do mineral foi proibida no Brasil pelo STF em 2017 por conter substância classificada como cancerígena. Porém, uma lei estadual de 2019 autorizou a retomada da exploração do amianto crisitolita apenas para exportação. No entanto, em novembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça atendeu, aliás, um pedido do Ministério Público Federal e determinou a suspensão da exploração até que fosse avaliado se a legislação é ou não inconstitucional. O governo de Goiás, a Assembleia Legislativa e a Prefeitura de Minaçu recorreram dessa decisão. Nessa decisão inicial de segunda-feira, o STF disse que, como ao proibir a produção do amianto no país, não foi especificado se isso incluiria o transporte para a exportação do amianto. Agora 7h29. Muitos pais não estão levando filhos para serem vacinados e a consequência disso pode ser um aumento aí do número de casos de doenças, como a catapora, após a volta às aulas.
O Dino Ferreira traz detalhes desta situação. O fim das férias se aproxima e com o retorno das aulas, o número de casos de catapora pode voltar a subir. Quem fala sobre isso com a gente é a superintendente de vigilância sanitária, Flúvia Amorim. É uma preocupação, não só para a catapora, né, mas para todas as doenças que são preveníveis por vacina. E a gente vem alertando os pais já há algum tempo sobre a importância de manter o cartão de vacinação atualizado. Primeiro, porque se eu tenho uma doença, que eu tenho uma forma de prevenir, evitar que o meu filho fique doente, por que não utilizar? Essa é a pergunta que a gente tem feito aos pais. Em segundo, é que devido a essas baixas coberturas, né, nos últimos anos, a chance da gente ter retorno de surtos de doenças que antes eram consideradas controladas, a gente vai começar a ver com mais frequência. Jaqueline Viana é professora e está preocupada com a transmissão do vírus entre as crianças e diz que o filho foi vacinado. Ela conta que quando criança teve catapora, por isso não abre mão de deixar em dia o cartão de vacinação da criança. A gente precisa cuidar, né? Não só da alimentação, né? E dos cuidados mesmo, mas também vacinando, né? Deixando tudo em dias para prevenir, né? Prevenir para que a criança não adquira, né, a doença. A catapora causa inflamação visível na pele, dor de cabeça, pneumonia e infecção no ouvido. Segundo o infectologista Marcelo Dyer, em casos mais graves, até a visão das crianças pode ser afetada. Ele explica ainda que existe um cronograma para ser seguido no calendário vacinal da criança. Então, um alerta para os pais é: verifiquem o cartão de vacina. A vacina contra a catapora é feita a partir do primeiro ano de vida. Então, a partir de 1 ano, a criança já pode receber a vacina contra a catapora. Ela, às vezes, é feita junto com a vacina tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola e catapora. Outras vezes, ela é feita isoladamente. Então, que os pais prestem atenção nisso. Essa vacina é feita em 2 doses. Então, de 6 meses a 4 anos depois da primeira dose, é feita uma dose de reforço. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h32. Olha, com uma equipe sub-20, o Flamengo empatou em 1-1 com o Bangu nesta terça-feira no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O alvirrubro começou melhor a partida e quase fez no início do jogo ao pressionar bastante a saída de bola rubro-negra. Com pouco entrosamento entre os jogadores, o Flamengo viu o Bangu sair na frente graças a um gol de Renatinho já nos últimos minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o rubro-negro melhorou e aproveitou a bobeada da defesa adversária para empatar. No lance, Mateusão roubou de Patrick e tocou para Lohan acertar um belo chute de ângulo, né? O garoto de 16 anos, inclusive, se tornou o mais jovem a fazer gol na história do Flamengo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h33, as exportações do milho colhido em Mato Grosso na safra 21-22 registraram volume recorde no período de julho a dezembro do ano passado. O estado embarcou já 32,66% a mais ante a temporada 2021. Somente a China representa 3,16% desses envios. Entre julho e dezembro do ano passado, Mato Grosso enviou para o exterior 21,54 milhões de toneladas de milho. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária, o maior volume está atrelado à produção recorde, além da alta demanda pelo cereal devido à conjuntura do mercado mundial. Somente para a China foram embarcadas 681.043 toneladas do milho mato-grossense. É esperado que as importações do cereal produzido em Mato Grosso, principalmente por parte do país asiático, se mantenham fortes. Conforme o IMEA, diante disso, estima-se que Mato Grosso exporte um volume total de 26,9 milhões de toneladas na safra 21-22. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h34, a gente chega trazendo para você a área, né, local, trazendo os principais acontecimentos dessas últimas 24 horas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, de acordo também com as polícias militar e civil aqui de Nossa Mineiros. A gente vai para o Corpo de Bombeiros, um total de 8 atendimentos, sendo 6 ações preventivas, uma queda de moto e um resgate, carro e um acidente também entre carro e bicicleta, mas nenhuma aí de maior gravidade, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos é o que informa o boletim enviado diariamente à nossa emissora.
Agora 7h34. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Muito bem, vamos lá, 7h35, as informações da área policial nessas últimas 24 horas, né? Estive hoje pela manhã lá no 46º Batalhão da Polícia Militar, onde nós podemos colher os dados das últimas 24 horas. A gente começa com uma situação de apropriação indébita, onde compareceu à delegacia de polícia a vítima dizendo o seguinte, que ele é representante aí da empresa em questão, né, e relatava que foram informados, né, que foram até o local para revisarem uma mesa de bilhar, uma mesa de sinuca, né, como o goiano conhece. Beleza, só que ao chegar no local, a mesa não estava mais naquele local, né? Eles entraram em contato aí com a proprietária e ela também disse que não sabe cadê a mesa, que quando saiu a mesa estava no local e agora já não estava, ou seja, eles registraram um boletim de ocorrência para tentar descobrir se essa mesa foi vendida, emprestada, tirada do local sem a devida autorização. Ainda também tivemos uma situação de furto praticado durante o repouso noturno, lá no Divino Espírito Santo. A vítima, ele relata a seguinte forma, que estava aí dormindo, junto aí com a sua família, e também tinha uma bicicleta, né? Uma TSW na garagem aí da residência. O suspeito entrou na madrugada, passou ali pelo local, pulou o muro, subtraiu a bicicleta, sem que ninguém percebesse, né? No pé de pano ali mesmo, na tranquilidade, né? Sem o barulho das pegadas, e acabou levando a bicicleta, né? E ninguém percebeu ali a retirada dessa bicicleta lá no Divino Espírito Santo. Uma TSW preta com azul. TSW geralmente são essas bikes aí de trilha, sabe? É um pouco mais cara aí, tá? Então, o pessoal já fica esperto aí, né? Se aparecer alguém querendo vender, né? Não compra não. Alguma pessoa que você já sabe aí que não é trilheira, essa turma conhece todo mundo aí, né? Já fica esperto aí, tá ok? Ainda tivemos uma recuperação de objeto ou veículo furtado, né? Ainda tivemos essa situação. A polícia, né? Localizou aí um veículo, um Fiat Uno, que estava... de acordo aí com o que foi registrado, né? Parado, passou alguns dias, esse veículo continuou aí no local, abandonado. Durante muitos anos procurou a pessoa a qual teria vendido o veículo para regularizar a transferência. E depois de muito tempo começou a chegar multas, né? E possui aí muitos anos de documento atrasado. Resolveu então rebocar o veículo para sua residência, pois precisava localizar o proprietário para poder negociar e regularizar essa situação. Apareceu na delegacia de polícia exibindo aí o referido veículo e autorização aí pela autoridade policial, né? Então, camarada, na realidade, ele vendeu aí esse Fiat 1994, um Fiat Uno 94, e ele foi abandonado por aí. Aí o camarada, sei lá quem comprou, quem adquiriu, não pagava documento, nada, né? Tinha multa e ninguém dava ciência, e você sabe que o nome vai aí vai ficando sujo no linguajar popular, né? E o cidadão então rebocou o veículo para tentar localizar agora quem que tá a posse desse veículo aí. Fica o alerta, né, Jota? Toda vez que você for fazer um negócio, né, moto, carro, enfim, tem que aquilo amarrado, que tiver no seu nome, né, você tem que vender, mas já tem que providenciar a devida transferência, porque posteriormente ou qualquer tipo exatamente faz esse comunicado aí de venda, né, para que posteriormente multas e qualquer coisa que acontecer não seja anotado aí na sua carteira de habilitação. Tivemos também outro furto registrado. Essa situação de acordo aí com o que foi registrado, compareceu até a delegacia de polícia a vítima, ela relatando a seguinte situação, que obteve conhecimento de que um dos seus funcionários, fora de expediente, havia entrado no estabelecimento e furtado um envelope de dinheiro que estava em cima do balcão. Né? Imagens fornecidas aí do local, é possível visualizar o suspeito pegando o envelope e tirando uma quantia aí de R$56, eu acho, de dentro, né? E descartando o mesmo. A representante alega também que ele já havia desviado outros valores aí de produtos diversos, né? Vendidos no estabelecimento, levando aí os seus ganhos para casa, né? E desfalcando o estabelecimento.
constatado em uma das imagens fornecidas também, né? O suspeito esteja envolvido aí em outra situação. Então, ela acabou registrando aí esse boletim de ocorrência para tentar ser ressarcida aí desses valores também, né? Aquela situação da confiança do funcionário. E agora eu não entendo a bobeira que os funcionários dão, porque geralmente tudo aí tem câmera para tudo quanto é lado, né? Filmando e tudo mais. Será que ele acha que ele vai ficar invisível às câmeras de segurança? Uma hora ou outra alguém nota que o dinheiro está sumindo, Wesley. Exatamente. E aí, às vezes, não só na questão monetária, ou seja, na espécie, né? Mas também muitos caem na tentação, às vezes, de subtrair mercadorias. É o que você está falando. Hoje, independentemente do tamanho do estabelecimento comercial, hoje já é uma prática que todos eles tenham essas câmeras de segurança, tanto internamente quanto externo, né? Ou seja, quem é interno ou externo vai ser flagrado em situação que não seja de comum acordo ali com o estabelecimento. Aí é que você fala, né? Como é que a pessoa acha que de repente ela não vai ser flagrada por essas câmeras, né? Olha, é importante também, né, que você, proprietário de empresas ou de residência, verifique se a sua câmera está funcionando constantemente, né, para que você não seja pego de surpresa quando necessitar de uma prova. Muito importante, né? Esse alerta, porque e não ter lá a imagem, aí não adianta, muita gente tem lá, acha que está funcionando, e às vezes essas sucessivas quedas de energia, a gente sabe que às vezes o no-break não aguenta aí segurar, às vezes deixa de funcionar, e isso é preciso você ir lá, religar, fazer com que volte a funcionar. Então é preciso que constantemente você tenha o hábito, se possível, assim, todo final de dia, né? No mínimo, né? Se você puder fazer mais vezes, ótimo. Vá lá e verifique se efetivamente está sendo gravado, para que você mesmo se precavenha quando precisar. Olha, nós tivemos uma outra situação registrada também. A gerente administrativa de uma empresa, ela diz o seguinte, que na madrugada do último sábado, aí dia 22, por volta de 1h40 da manhã, alguns vândalos passaram na porta chutando, né, a porta do estabelecimento, causando vários danos, chegando a quebrar, né, através de imagens aí de câmeras de segurança, né, as câmeras, pôde perceber que tratava-se de adolescente, que na madrugada os mesmos elementos foram até o local, porém vizinhos ouviram barulho e eles correram, ou seja, essa molecada aí agindo durante a madrugada, né? Eu sou da época em que antigamente, rapaz, pra você andar de madrugada, você tinha que ter um documento comprovando que você trabalhava. Se você tivesse uma carteira de trabalho ali não, meu companheiro. Se tivesse sua identidade no bolso, uma carteira de trabalho. Da onde é que você tá vindo, pra onde é que você tá indo? E a gente já tinha uns tal de fiscais, né? De menores, né? Que se pegasse você ni bar que tinha mesa de sinuca, esse tipo de jogo de baralho, rapaz. O pau te acha. Achava mesmo, né? Levava você em casa, entregava pra sua mãe, pro seu pai, fazia aquele relato. E aí, a hora que aquele rapaz ia embora, aí o ajuste de conta em casa. Agora hoje tá um negócio assim meio sem controle, né? Relaxado, né? Tá uma situação complicada, apesar de que a gente sabe que nós temos aí o pessoal da infância e juventude faz um trabalho noturno, mas não podem estar em todo local, a todo instante, né? Mas assim, que essa situação seja mais fiscalizada. O pessoal tava aí no centrão da cidade, geralmente durante a madrugada e fim de semana é um local mais considerado morto, ou seja, sem um grande fluxo de pessoa, e é aí que essa turma age, né? Ou seja, a molecada aí chutando porta, quebrando. Se tivesse quebrado, né, não tivesse feito tanto barulho, eles tinham, né, ido lá furtar alguns objetos, com certeza, viu? Ainda tivemos uma outra situação de fraude, onde a vítima, ela diz aqui a seguinte situação, né? Que juntamente com a mãe, relata e comprou aí uma caminhonete, né? Conhecido aí da família, né? O pai da comunicante já vem sofrendo aí uma perca de memória e outras séries de problemas de saúde. A comunicante relata aí que o pai não tem verba e renda para pagar a caminhonete, né? E esse rapaz já conhece a família, ele já né, informado aí sobre os problemas do pai, enfim, né? E ela conta que já aconteceu aí do pai não lembrar onde colocou aí o antigo carro e nem lembrava a cor aí do veículo. Porém, para comprar a caminhonete, ele deu um cheque aí de R$30 mil, né?
e promissórias, e 4 promissórias, né? Vendeu o carro que tinha aí no valor de 8 mil para dar de entrada na caminhonete e ficou aí restando as outras situações. Aí é uma situação complicada para a família, né? Ver aí um ente querido já passando por essa situação, essa perca de memória constante, né? E geralmente não é aceito aí pela a pessoa que sofre isso, ou às vezes ela nem tem a percepção, né, de que isso está acontecendo, e a pessoa, né, começa a fazer alguns negócios aí, depois nem se lembra mais, não tem condição de arcar com aquilo, e a família vai vendo essa situação. O pai, né, geralmente sofre aí a cobrança, né, mas o senhor comprou, aí o senhor estava bem, né, enfim, aí fica essa situação chata. E fica uma situação difícil, e conforme o relato da ocorrência, Jota, como traz a nota aí, a pessoa que fez o negócio é sabedora do problema, né? Então, assim, fica difícil você não imaginar que talvez a pessoa, sabendo que o outro tem esse problema, poderia não estar naquele momento exercendo aí na plenitude das suas faculdades mentais, né? Poderia ter procurado ali um filho, a esposa, enfim, né? Olha, estamos fazendo esse negócio aqui, vocês acham que pode fazer, né? Quer dizer, ter uma confirmação ali de um parente mais próximo, já sabedor, né, de que ele tem esse problema, né? Para que depois não tivesse esse problema posterior aí. E se ele está insistindo aí na cobrança, causando esse desajuste familiar aí, talvez não tenha sido feito de boa fé, né? Então, agora o que a gente não conhecemos, não somos conhecedores do caso, né? Sim, ou seja, sim. o tamanho aí que tá o problema, mas seria interessante aí a família tentar levar esse rapaz aí, esse senhor, para fazer alguns exames, né? E por meio desses exames, comprovado aí o problema de saúde, quem sabe conseguir até uma interdição para que outros negócios futuros não venham prejudicar os seus entes queridos também, de maneira precavida, seria o interessante a ser feito, né? Você, mediante uma constatação médica que a pessoa já não está gozando da plenitude das suas faculdades mentais, você pode conseguir junto à justiça essa interdição para que ele não faça mais negócios, né? Vamos dizer assim, e aí tem uma pessoa responsável por ele, e até com relação a esse caso especificamente, caso essa cobrança venha ganhar aí um âmbito judiciário, né? Vai ser mais fácil também de se defender com relação a esse negócio que foi feito, provando que ele não gozava na oportunidade aí da plenitude aí das suas faculdades mentais. Olha, nós tivemos aqui mais investidores, né? Investidores aí da bolsa de valores e tudo mais, em criptomoedas, pessoas conhecedoras, né? Aí de tudo. Só conhecem pelo anúncio no Facebook ou no Instagram. Aí já viu onde vai, né? dar. O prejuízo aqui não foi tão grande, R$182,03, né? Enfim, clonaram a conta da comunicante do Instagram e postaram fotos e vídeos aí do tal investimento, tá? Então, além disso, ela que diz que fez esse investimento no valor, ela fez e posteriormente ainda teve o seu Instagram invadido e essas pessoas postaram como se ela tivesse postando, se ela tivesse certa aí, né? Inclusive outra pessoa também registrou um boletim de ocorrência, essa daqui já foi um pouquinho mais, R$691, que ela viu aí no Instagram da amiga, nessa postagem aí desse investimento que tinha dado certo, né? E ela se a minha amiga tá ganhando, minha amiga tá indo bem, eu vou também, né? E aí é onde acaba não entrando em contato com a amiga realmente, né? Para saber se procede, como é que não é, enfim, acaba tomando o prejuízo aí. Também nós tivemos ainda um furto lá no Jardim das Perobeiras, tá? Praticado durante aí o repouso noturno. A polícia, né? Ela foi até esse endereço lá no Jardim das Perobeiras, onde a vítima né, e também uma testemunha estavam no local e narraram que estavam dormindo quando ouviram aí o cachorro latindo, aí na área externa da garagem, local de trabalho. Ao verificar, depararam aí com um indivíduo, né, 24 anos de idade, dentro da garagem, já com uma sacola na mão. O autor havia pulado o muro para praticar aí o furto. Diante da situação, fez a detenção do autor. No momento da abordagem, não estava portando nenhum tipo de documentação. Foram feitos checagem no sistema VM Portal, não foram encontrados mandados, né, e outros delitos em desfavor do autor. Foi feita a condução do mesmo, né, a vítima e testemunhas objetos até a delegacia de polícia para outras providências. A vítima informou
né, que dias antes aí, em sua residência também houve vários furtos de objetos, entre eles calça jeans, né, que o autor afirma que é um outro rapaz aí que teria furtado essas roupas, tá? Lá, vestuários, acessórios, elásticos, viés, tudo isso estava sendo levado, não sei o que ele queria fazer com isso. Mas abriu uma confecção, será? Só pode, né? E aí, né, ele foi autuado em flagrante lá na delegacia de polícia pelo crime de furto. Então, estas as principais, Wesley, registradas nessas últimas 24 horas aqui em nossa cidade. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Bora lá, girando e trazendo agora a voz do cidadão, a participação aí do cidadão, aqui pelo 996-236881, onde você participa com a gente aqui no nosso programa, tá? Na Rua dos Corinos, ali na quadra 30, lote 10, lá no Boa Vista, o pessoal tá pedindo para tirar o lixo. O pessoal cortou aí um pé de manga, colocou para retirar, até hoje não foram, né? Fica com medo aí de pessoas colocar fogo nas folhas que já estão secas aí, tá? E fica abaixo aí de um poste de energia, lá na Rua dos Corinos, quadra 30, lote 10, setor Boa Vista. Agora é reposição de lâmpadas, Jardim dos Ipês, quadra 9, lote 5 e 8, tá? Lote 5 até o 8 ali, o pessoal tá reclamando que tá escuro ali a situação. Lâmpada também na Avenida Vilhena, quadra 22, lote 33, né? Estão queimadas. O pessoal sai para trabalhar aí, tá escuro e estão com medo aí dessa situação também, tá? Outra troca de lâmpadas é lá no Jardim Floresta, na Rua Antônio Camilo, quadra 15, lote 26, lá no Jardim Floresta, Antônio Camilo, quadra 15, lote 26. O pessoal também tá pedindo troca de lâmpadas por lá, tá? Reposição de lâmpada na Avenida José Flávio de Oliveira, quadra 12, lote 2, lá no Perobeira. José Flávio de Oliveira, quadra 12, lote 2, Jardim das Perobeiras. Bom dia, Jota, lá no São Domingos está sem luz novamente, acabou no domingo de manhã, voltou ontem à noite e já era de novo aí o pessoal reclamando. Equatorial, na região do São Domingos aí, sem luz por lá, tá? J. Wesley, né? O pessoal, você falou aí da época aí que tinha o pessoal que fazia fiscalização aí, né? Sim. Cidadão diz que o rapaz que fazia essa fiscalização já o fez jogar todas as bolas nas caçapas de uma vez, né? Com medo de ser detido por ele. Que saudade desse tempo aí, diz aqui o cidadão, viu? Rapaz, o camarada, a turma tinha medo aí dessa situação. Falava que ia levar você pra cadeia, rapaz, acabou que tremia nas bases. Não levava não, mas põe um medo danado na gente, né? A gente sabia. Vamos lá, prolongamento da Terceira Avenida, né? Quadra 102, lote 4, ali no Mineirinho, o pessoal tá pedindo ali uma limpeza de bueiro, né? A rua tá muito suja, com as fortes chuvas, né? Muitas coisas ali, o bueiro tá entupido e eles estão com medo aí de novas chuvas, né? Com esse bueiro entupido ali, a água começar a invadir de novo. Então estão pedindo a limpeza ali no prolongamento da Terceira Avenida, quadra 102, lote 4, ali no setor Mineirinho. O pessoal pede essa limpeza por lá já há alguns dias, tá? Aqui no nosso programa sendo solicitada aí essa limpeza por lá. Lembrando que quem mandou áudio aí, só depois do programa pra gente poder, né, ouvir aqui na nossa programação, tá? Obrigado aí a vocês aí da prolongamento da Terceira Avenida pela sintonia com a gente aqui na nossa Verde Vale FM. Algum recado por aí, senhor Wesley? Olha, vamos falar aqui, né, Jota? Tá quase terminando o prazo aí das inscrições pro ProUni. Pessoal aí que deseja então a bolsa universitária, né, do município aqui, tem até o dia 27 agora de fevereiro. Essas inscrições que começaram no dia 16, elas vão então até o dia 27. E os interessados então em concorrerem a essas bolsas, eles devem imprimir o formulário aí no site da prefeitura, preencher corretamente, juntar a documentação exigida e encaminhar aí à Secretaria Municipal de Assistência Social, e fica localizada ali no Passo 2, no IP Shopping. Então tá terminando o prazo, pessoal que necessita de bolsa aí para estudar nas faculdades de Mineiros, então, principalmente aqui na Unifimes, já deve ficar atento ao prazo, porque tem que juntar uma documentação aí também. Agora 7h54, 7h54, o pessoal tá dizendo o seguinte: Avenida das Campinas ali no setor Leontino, o pessoal tá reclamando ali de lotes sujos, tá?
fica ao lado das casas populares que estão sendo construídas ali, pedindo aos proprietários para que façam a limpeza dos mesmos aí, tá? Outra situação, Jota, em cima disso aí também, dessa questão dos lotes, né? Mais uma vez a gente conclama aos donos, aos proprietários particulares, né? Com esse tempo chuvoso, parece que você passa nesses terrenos, é como se você tivesse jogado calcário, né? Porque o mato vem numa força, num vigor, e realmente, rapidamente, mesmo que você cuide, que você mande capinar, enfim, carpir, como as pessoas preferem dizer, rapidamente ele se reconstitui. Então é preciso que os donos particulares, principalmente aqueles que às vezes compram a critério, a título de investimento, né? Para posteriormente vender, não tem talvez a intenção de construir, ou mesmo aqueles que compram para construir posteriormente, né? Precisam cuidar, né? A prefeitura municipal, ela não dá conta de cuidar de tudo, já tem aí toda a área pública que ela tem que cuidar, né? As áreas de praças, jardins, enfim, e também essas áreas de terrenos que é onde ainda a prefeitura não construiu, que ela tem que cuidar disso tudo, então não dá para ficar cuidando aí de terreno de particulares. E aí tem os vizinhos, tem aqueles que moram ali do lado, que já habitam ali do lado, e aí obviamente que esse matagal atrai bichos, né? Peçonhentos e tal, e colocam em risco aí a vida das pessoas, né? A gente sabe que é uma época propícia, principalmente com a umidade, escorpiões, a gente pode também ter cobra nesse tipo de ambiente, então é preciso que as pessoas tenham consciência, e a gente não precisa estar relatando isso aqui todos os dias, né? Tempo chuvoso é necessário, porque não adianta você ir lá bater um secante que não vai surtir efeito, então é preciso carpir mesmo, ou paga aí um rapaz desse das máquinas aí que vai lá e faz uma limpeza mais profunda, mas enfim, é preciso que você cuide do que é seu. Agora 7h56, a rua Eurides Rodrigues Pereira tá ficando intransitável. A rua era de asfalto, hoje encontra-se totalmente no cascalho, muito buraco, né? Difícil de entrar em casa. Pedimos que a prefeitura, juntamente com o secretário de obra, faça alguma coisa pelos moradores ali no Parque Canto do Cerrado, próximo ao lago. Parque Canto do Cerrado, próximo ao lago ali, o pessoal fazendo essa reivindicação. Pessoal ali também na Estrada do Cedro, né? Após ali o posto Ipiranga, com muita poças de água e atoleiro, né? Tinha que ao menos abrir para escorrer essa água da pista, né? Para evitar esses atoleiros ali, o pessoal pedindo socorro na zona rural aí também, tá? O pessoal tá dizendo assim o seguinte, aqui não passou o endereço, eu pedi, vai me passar, mas já fico alerta. Pessoal, deixa o cachorro do lado de fora. Começa a chover, o cachorro fica querendo entrar, né? E muitas pessoas passam ali, estão com dó. Eu preciso do endereço, a cidadã disse que vai pegar o endereço posteriormente, tá? E aí para poder repassar pra gente aqui, né? Hoje foi de dar dó, né? Eu tava chovendo cedo e deu aí, né? Pra ver que ele fica chorando e querendo entrar dentro da residência. Lamentável. Eu fico imaginando assim, se você não tem condições e não tem amor suficiente para cuidar de um animal, não pegue. Pra que pegar? Muita gente pega o animal meu filho queria tanto um cachorro, né? Seu filho tem condição de cuidar do cachorro? Não tem, né? Então, vai sobrar para quem? Para você. Você quer cuidar do cachorro? Cachorro, né? Faz suas necessidades, seu xixi, até ele aprender onde é que deve fazer. Tem vacina, isso tem demora, ração. Tem vacina, tem ração, tem carinho, tem amor, tem cuidado. Tem que passear com ele. Se você não tiver, né, essa situação aí, não é porque o filho tá querendo um cachorro que você vai comprar um cachorro, vai pegar um cachorro, né? E aí para deixar o animal posteriormente maltratado dessa forma daí, né? Então fica aí o registro aqui também, tá? Aqui, se alguém quiser limpar os lotes, eu pego pra limpar. Aí, pronto. O Antônio, vou passar o telefone do Antônio. Rapaz, Antônio, um abraço pra você, meu querido. O telefone dele, você tá precisando aí de um camarada pra carpir o seu quintal aí, né? No linguajar do Goiânia. Viu? Tá raro. Tá raro você achar pessoa pra carpir quintal. E quer pegar quintal. duas caras, viu? A quenchada lá, 64, telefone dele, 99931 4082. 99931 4082. O Antônio, pega lote pra capinar aí, tá? Então já ajuda a população, né? E o Antônio também. Reposição de lâmpada na rua 78, esquina com a Avenida Euclides da Cunha, no setor Nossa Senhora Aparecida. Reposição de lâmpada, rua 78 com a Euclides da Cunha, lá no setor Nossa Senhora Aparecida. O pessoal tá pedindo essa reposição por aí. 7h59. Jornal Verde Vale.
hora de dar tchau, Wesley. Bom dia. Vamos nessa. Bom dia para você. Bom dia também para todos os nossos ouvintes que estiveram conosco desde as 6:30 da manhã. Uma ótima quarta-feira para você que porventura não teve a oportunidade de nos ver e nos ouvir no programa de hoje, daqui a pouco disponível aí nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas digitais, todo o Jornal Verde Vale, para você acompanhar as notícias de hoje. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Amanhã, a partir das 6:30 da manhã, estaremos aqui esperando você e a sua audiência. Já passei para nossa recepção, o telefone do Antônio aí, caso você não conseguiu anotar, viu? Agora 8 em ponto, bom dia e não se esqueça, aconteceu lá, você fica sabendo aqui. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.